Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. No capítulo anterior, ele termina com a família de Jesus o procurando. Jesus, naquela ocasião, diz que a sua família é aquele que fez a vontade do Pai Celeste. Nós sabemos que quando nós somos justificados através da nossa fé em Jesus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. É isso que Jesus quer dizer com essas palavras. Mas aí nós sabemos que onde Jesus estava, sempre aparecia aqueles fariseus e escribas para criticar Jesus, para verificar alguma palavra que Jesus proferia ou alguma coisa que Jesus fazia que contrariava a lei para condená-lo. Então Jesus, sabendo disso, Jesus começa agora a falar em parábolas, para que eles não entendessem. Porque a palavra de Deus diz que tem aqueles que não querem saber de Jesus, tem aqueles de dura cerviz que de maneira nenhuma aceitam a palavra do Evangelho que Jesus começou a pregar. Jesus, quando ele vai morar em Cafarnaum, ele começa a pregar o Evangelho do Reino. E ele começa dizendo: arrependei-vos. Então, existem duas categorias de pessoas na humanidade: os que aceitam Jesus e os que não aceitam Jesus. Na cruz, na hora que Jesus está morrendo, ali é um exemplo das duas categorias. Uma que ouve a palavra, Jesus falou 7 palavras. Quando ele ouviu a primeira palavra de Jesus, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Aquele homem foi tocado pela palavra do Senhor e aquele homem foi batizado na cruz. Então ali nós temos duas categorias de pessoas. Um se arrependeu e teve a salvação. E o outro não se arrependeu e teve a morte eterna. Então Jesus agora começa a falar em parábolas por isso, para que esses homens não entendam. Porque eles não querem saber do reino dos céus. Mas as parábolas que Jesus vai, agora no capítulo 13, vai citar, todas dizem respeito ao reino dos céus. Então, Jesus agora vai falar do reino dos céus através de parábolas. E ele começa com a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, quando ele diz de casa, que casa é essa? Em Cafarnaum. Jesus agora está morando em Cafarnaum. Assentou-se à beira-mar. Cafarnaum é uma cidade que fica próxima ali ao Mar da Galileia. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Multidões acompanhavam Jesus em todas as ocasiões, porque sabiam que Jesus estava efetuando muitas curas. E, na realidade, aquele povo estava correndo atrás de Jesus, não era por salvação, era por cura. Mas Jesus efetuava as curas para mostrar que ele era o próprio Deus encarnado, era o Messias prometido. Mas a preocupação de Jesus é com a salvação das pessoas. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. A semente aqui é a palavra de Deus. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca,
e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos aqui 3 partes nessa parábola. A primeira parte é o semeador. A segunda parte é que a semente caiu em diferentes tipos de solo. Aqui nós vamos ver 4 tipos de solo onde a semente caiu. E o terceiro aspecto dessa parábola é o resultado da plantação de acordo com o solo. Mas Jesus agora, a partir do versículo 10, ele vai explicar esta parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele fala em parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Os apóstolos que andavam com Jesus, muitas multidões que buscavam Jesus, queriam ouvir a mensagem salvífica de Jesus. Mas esses fariseus e escribas, eles eram contrários aos ensinamentos de Jesus. Daí, às vezes, falar em parábolas para que eles não pudessem entender. Porque a salvação, meus irmãos, é individual. Cada um prestará conta de si a Deus. Ninguém presta conta por atos dos outros. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É isso que Jesus está afirmando para esses homens. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, não entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ou seja, aqueles homens tinham dura cerviz, o coração endurecido. E uma pessoa que está com o coração endurecido, ele não consegue enxergar, ele não consegue ouvir, principalmente quando se trata da palavra de Deus. Mas o profeta Isaías tinha profetizado há 700 anos atrás: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus, em certa ocasião, quando havia essas pessoas com o coração endurecido, Jesus ele disse que não devemos dar pérolas aos porcos. Porque os porcos, irmãos, ele não faz diferença entre uma pérola e uma comida estragada. Para ele é a mesma coisa. Então, assim, o que Jesus estava falando não tinha nenhuma importância para aqueles homens. Mas Jesus estava falando de uma coisa crucial para todos nós. Era do reino dos céus, do reino de Deus. Jesus está falando de salvação, de vida eterna, que é a coisa mais importante da nossa vida. Não tem mais nada igual do que isso, meu irmão. Passar toda a nossa vida na eternidade com Ele. Enquanto eles não valorizaram a palavra de Jesus, ele lá no Sermão do Monte, ele fala do reino dos céus. E ele vai ali falar naquele sermão que para entrar no reino tem regras. E o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus,
Ele faz essas regras do reino dos céus. Mas ele continua agora no capítulo, no versículo 16, dizendo: bem-aventurados, felizes, porém os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus está aqui dizendo que bem-aventurados são aqueles que estão ali ao seu lado, ouvindo aquelas palavras de Jesus. Porque muitos profetas não viveram na época de Jesus e não tiveram essa oportunidade. Como nós gostaríamos de estar lá naquele momento, né, irmãos? Todos nós. Ouvindo diretamente a mensagem de salvação de Jesus. Mas ele diz: atendei-vos, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ele agora vai falar dos 4 tipos de solo, né? Aquele que semeou à beira do caminho, vem o maligno e arrebata o que foi lhe semeado no coração. Ele fala agora do segundo tipo de solo, que foi semeado no solo rochoso. O solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. É o mundo. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia, à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquele que ele não tem profundidade na palavra. É aquele que ela chega ao coração, mas quando chega a angústia e a perseguição, a pessoa se desfalece e logo se escandaliza. O terceiro tipo de solo é aquele semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Aqui ele está falando daqueles que gostam do valor temporal, daqueles que vivem no mundo do pecado, aqueles que andam naquela vida prazerosa do pecado, que coloca o seu prazer nas riquezas, o seu prazer está não no valor eterno, mas no valor temporal, aquilo que é palpável, aquilo que pode ser visto. Para eles o céu é aqui na terra. A vida mundana, os prazeres mundanos é que dá alegria no viver dessas pessoas. E nesse momento a palavra de Deus fica infrutífera, porque precisa a palavra de Deus, quem serve a Deus requer renúncia, obediência. E isso é muito difícil, irmãos. Mas o 4º tipo de solo, ele vai dizer que mais o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Cada um ele tem uma maneira, um entendimento pessoal da palavra de Deus. E esse crescimento ele vai acontecendo de acordo com a sua vivência, a sua profundidade na palavra. Então, aquele que foi semeado em boa terra é aquele que compreende a palavra, aquele que a palavra iluminou a mente, que a palavra de Deus prepara o caminho para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora, a obra da salvação. É através da palavra de Deus e do Espírito Santo que nós somos regenerados, nós nascemos de novo e somos justificados pela fé em Jesus Cristo. É esse tipo de solo que Jesus está falando aqui, que foi semeado em boa terra. Mas ele continua agora falando da parábola do joio.
ele vai falar uma parábola e mais na frente, a partir do versículo 36, ele vai explicar essa parábola. Mas ele começa falando, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo, no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para quê? Ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O reino dos céus, ele incluirá crentes e incrédulos. Nós estamos vivendo no meio, né, de incrédulos, meus irmãos. Então você não tem como conviver de forma diferente. Deus está dizendo que nós vamos conviver no meio de incrédulos, cujos destinos reais não serão revelados até o último dia. Porque nós sabemos que tem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós vemos, nós percebemos. São as igrejas das denominações. Mas a igreja invisível é aquela que Deus vê. É aquela daqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Então, nós vamos crescendo junto no meio dessas pessoas, desses incrédulos. Mas no juízo final, haverá essa separação. Ele agora vai falar de uma parábola no versículo 31, do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus, vejam que as parábolas de Jesus é sempre falando do reino dos céus. Jesus tinha uma preocupação muito grande com a nossa salvação. É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes. Meus irmãos, o grão de mostarda é uma semente minúscula, muito pequenininha. Eu diria que é do tamanho da cabeça de um alfinete. É muito pequena. É a menor semente que eu já vi em todos os tempos. Nós chegamos a ver minha esposa essa semente em Israel. E diz que é maior do que na verdade, a menor de todas as sementes e crescida. É maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu venham e nascem dos seus ramos. Mas o interessante é que o grão de mostarda, Jesus aqui quer fazer uma comparação. Porque o reino dos céus, Jesus começou a pregar ali em Cafarnaum, na Galileia. Então, essa palavra está dizendo que a partir do seu minúsculo começo na Galileia, onde Jesus começou a pregar, o reino cresce por conta própria, incluindo o discípulo e toda a terra. Nós vimos que a partir daquele minúsculo local, e a Galileia era um lugar criticado, porque de lá não podia sair coisas boas, porque era um lugar muito pobre, de gente inculta, ao ponto de dizerem, pode sair alguma coisa boa da Galileia? Então Jesus está dizendo que desse grão de mostarda, desse pequeno lugar, lá na Galileia, o reino começa a crescer, e ele se expande,
e atinge o mundo inteiro. Hoje nós temos quase 2 milhões e 500 pessoas que são, 2 bilhões e 500 milhões que são cristãos. E tudo começa ali. Por isso que Jesus fala dessa palavra do grão de mostarda. Agora vai falar da palavra do fermento. Disse-lhe uma outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E Jesus, mais uma vez, ele está agora falando que quando você usa o fermento, você vê que aquilo que você coloca o fermento, aquela coisa cresce. Mas você não sabe como isso acontece. Da mesma maneira, Jesus está dizendo que o evangelho se espalha e dá frutos, embora as pessoas não vejam como. O evangelho se espalha e dá fruto, as pessoas vão ouvindo a palavra de Deus, as pessoas vão sendo tocadas pela palavra de Deus, e esse evangelho do reino, ele vai se expandindo, e as pessoas não veem como isso acontece. Porque o Espírito Santo, ele vai convencendo, né? Mas agora, a partir do versículo 36, Jesus vai agora explicar a parábola do joio, que ele tinha citado. Então ele diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, ou seja, foi para a sua casa em Cafarnaum. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos não entenderam o que Jesus tinha falado. E ele respondeu: que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus que está pregando o reino dos céus. A palavra de Deus é a semente. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos, que os anjos virão, juntamente com a alma dos que se salvarem, para o julgamento, para o juízo final. No dia que Jesus voltar pela segunda vez, que ressuscitará todos os mortos e fará o arrebatamento da igreja, daqueles que estiveram vivos, serão arrebatados com o corpo transformado. O arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos se dará no mesmo instante, no mesmo dia da segunda vinda de Jesus. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, neste dia, nós vamos ver que todos aqueles que morreram sem Cristo, que já estão em sofrimento eterno, e os que estiverem vivos também, sem Cristo, que não aceitaram esse evangelho que foi pregado, serão todos lançados no lago de fogo, que será a segunda morte. Terão morte eterna. Por isso que ele fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Jesus aqui ele cita agora mais a parábola do tesouro escondido. O reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus quer falar com essa parábola. É que aquele que descobre o valor do evangelho busca a oportunidade que ele oferece. Ele não perde essa oportunidade. E abandona tudo para possuí-la. Então é isso que ele está dizendo. Você abandona tudo para possuir essa palavra que é a verdade. E uma vez que você conhece a verdade, você se liberta
da escravidão dos pecados. Mas ele vai falar de outra palavra, a palavra da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Mais uma vez, Jesus está falando que aquele que busca a riqueza do Evangelho, quando a encontra, abandona tudo para possuí-lo. Bem semelhante à do tesouro escondido. Jesus agora fala uma outra parábola, que é a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam para fora. É que vai acontecer no juízo final, meus irmãos. Né? É que os ímpios, né, e os santos, os que vão se salvar e os que não vão se salvar. Muitos reagem ao Evangelho e no final Deus revelará o motivo verdadeiro, certo ou errado. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos. E ali haverá choro e ranger de dentes. É por isso que nós devemos estar preparados para esse encontro com Jesus. Lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus, ele continua agora, ele deixa agora de falar de parábolas, e ele vai agora falar de coisas novas e velhas, dizendo: entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhe disse: por isto, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Mas agora ele vai pregar na sua cidade, que ele foi criado em Nazaré. E lá ele é rejeitado pelos seus. Ele vai agora dizendo: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, que a sua terra agora é Nazaré, onde ele passou a sua infância e a juventude e parte da sua parte adulta, porque ele se mudou para Cafarnaum quando tinha 30 anos de idade. Ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele é o autor da criação, ele é o autor de tudo. Ele criou o mar, criou os céus, criou a terra, criou tudo. Criou a nós, seres humanos. Nos dotou da sua imagem e semelhança quando nos comunicou alguns atributos que é inerente a ele. Bondade, misericórdia, amor. E eles dizem: não vivem entre nós as suas irmãs? Não este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui, mais uma vez, nós vamos entender que aquela ideia que Maria permaneceu virgem não é verdade. Porque depois que Jesus nasceu, Maria, ela coabitou com, Jesus, com José. Depois do nascimento de Jesus, Maria teve relações com José e nasceram filhos e filhas. E aqui estão os meus irmãos de Jesus, que é Tiago, José, Simão e Judas. Onde Tiago e Judas são autores de livros do Novo Testamento. Mas de onde lhe vem, pois, tudo isso, né, essas coisas? E Jesus conclui esse capítulo dizendo: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, Jesus está dizendo que na terra dele, ele não fez muitos milagres por conta da incredulidade daquele povo, porque não deram crédito a Jesus.
Então Jesus, ele, por isso, não fez tantos milagres na sua própria terra. Então esse capítulo nos ensina muito sobre o reino dos céus. Como nós temos que estar preparados para participar deste reino. Jesus, de forma clara, ele dita as regras de como fazer parte do reino dos céus. Que Deus continue nos abençoando.